Olá, meu irmão, minha irmã. É o programa Voz da Igreja que está começando. Obrigado por estar aí conosco nessa emissora, neste horário, participando mais uma vez conosco do programa semanal Voz da Igreja. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco, no qual mergulhamos no mistério da Palavra de Deus do domingo que estamos para celebrar. Avançamos no caminho da Quaresma, chegamos então ao início do caminho da grande e bela Semana Santa. Vamos meditar neste primeiro bloco o texto do Evangelho deste domingo, domingo de Ramos da Paixão do Senhor, abrindo assim a nossa Semana Santa de 2021. Domingo de Ramos e da Paixão, nós vamos com Jesus entrar em Jerusalém para viver com ele a sua Páscoa, a nossa Páscoa. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, pode tomá-la. Vamos ler o texto de Marcos, que é o evangelista desse ano. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 10. Jesus e os seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém. Estando perto de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado ali na frente, e logo na entrada encontrareis amarrado um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado a um portão fora na rua e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: por que estáis fazendo isso, desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam conforme Jesus havia mandado, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho até Jesus, puseram seus mantos em cima, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos no caminho, outros espalharam ramos apanhados no campo. Os que iam à frente e os que vinham atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Meu irmão, minha irmã, estamos avançando então para o final da Quaresma. A Quaresma termina na quinta-feira santa, antes de nós começarmos a celebração da ceia do Senhor. Ali naquela tarde, antes de começarmos a ceia, porque no início da ceia começamos o trido pascal, então a Quaresma vai até ali. Estamos então nesse final do nosso caminho quaresmal, caminho de conversão do coração, caminho no qual nos fizemos ouvintes da palavra, discípulos do Mestre Jesus, aprendemos com ele o diálogo amoroso, que também é o tema da nossa campanha da fraternidade, aprendemos a dialogar por causa de Jesus, em vista da paz, da unidade desejada por ele, e assim fizemos um caminho. Imagino que não chegamos, ao menos não deveríamos ter chegado a este ponto, do mesmo modo como começamos o caminho quaresmal lá naquela quarta-feira das cinzas. Ali nos propusemos a uma experiência profunda interior de conversão e fizemos isto em alguma medida. Agora, estamos para viver com o Senhor o seu trido pascal e falaremos disso melhor no segundo bloco. Mas aqui então nos detenhamos neste texto da entrada de Jesus em Jerusalém, segundo o evangelista Marcos, que é o evangelista deste ano. Importante ressaltar que essa entrada solene
messiânica de Jesus na Cidade Santa, no centro religioso e político da Judéia, esta entrada está narrada nos evangelhos sinóticos, e isto é uma referência importante e oportuna, é alguma coisa que de fato foi marcante na trajetória de Jesus e dos discípulos. Então aqui nos encontramos neste belo texto de São Marcos. Aqui Jesus está fazendo o caminho na direção de Jerusalém, como acontece no esquema dos evangelhos sinóticos. Jesus vai uma única vez a Jerusalém e o caminho missionário de Jesus é o caminho que vai da Galileia à Judéia, de Nazaré até Jerusalém. E aqui estamos então nesse momento em que Jesus chega com seus discípulos a Jerusalém. E aqui há algo importante, né? O texto de Marcos dá uma atenção especial e grande a um fato, o fato de Jesus entrar montado num jumentinho. Jesus deseja um jumentinho, manda 2 discípulos buscá-lo, eles trazem o jumentinho, Jesus monta nesse jumentinho e entra, digamos, triunfalmente em Jerusalém. Aqui é importante perceber o porquê deste ato simbólico de Jesus, entrar montado num jumentinho. Aí é importante retomarmos as profecias. Se nós tomarmos o profeta Zacarias, lá no capítulo 10º, ou melhor, no capítulo 9, Zacarias, capítulo 9, versículo 9, nós vamos ler assim: Eis que teu rei vem a ti, ele é justo e salvador, humilde e montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Zacarias 9:9. Esta entrada de Jesus montado num jumentinho quer exatamente expressar que aquela profecia se cumpre, que aquele rei que vem a Jerusalém é este que agora eles vêm entrar solenemente em Jerusalém. Solenemente porque aquela saudação, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, essa saudação, Hosana, era para os peregrinos ou para os personagens importantes que iam para as festas naquele momento. Era uma saudação importante para aqueles que subiam para a festa. E Jesus então é aclamado com esta bela expressão, Hosana. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Então aqui Jesus, com o seu gesto de entrar montado no jumentinho, atrai e põe sobre si a profecia de Zacarias. E ao mesmo tempo liga a sua presença à presença do Messias descendente de Davi, o reino de nosso pai Davi. E aí Jesus se apresenta como o rei Messias, como aquele que vem da parte de Deus, enviado por Deus, portador de paz e de salvação. É isso que estamos para viver, meu irmão, minha irmã, nesta semana chamada Santa. Entramos com Jesus na cidade de Jerusalém, Jesus consciente da sua missão, da sua paixão, então vai como quem tem ciência do que veio fazer e quer manter a sua fidelidade ao Pai. É exatamente aí, nesta experiência, que nós vamos saborear de modo eficaz e duradouro a Páscoa. Páscoa dele por primeiro, e para aqueles que crerem nele. Os que crerem nele vão saborear a sua vitória, vão tomar parte no seu reino messiânico, vão assumir também para si o reino de Deus, que queremos que venha,
que já está no meio de nós e queremos que cresça e vá ganhando amplitude. Para isso celebramos uma Semana Santa, para bebermos do mistério de Cristo e avançarmos na direção do seu reino, a fim de que a nossa experiência de fé olhe para o mundo com a esperança de que ele pode ser melhor, pode ser do jeito de Deus. E olhando para o mundo e pensando o mundo segundo Deus, vamos interferir positivamente para tirar do meio do mundo, das suas estruturas e dos corações humanos, todo mal, toda injustiça, tudo aquilo que está na contramão. Para isso, vamos viver uma Semana Santa, para podermos mergulhar nesse mistério pascal e mergulhar também o mundo neste mesmo mistério, a partir da nossa presença fecunda de discípulos missionários num coração do mundo que precisa e grita por grandes e profundas transformações que virão pela presença dos discípulos do Senhor, que vão no coração do mundo organizá-lo segundo Deus. Bebemos da fonte. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas. No coração deste tempo, este é o nosso segundo bloco do programa Voz da Igreja. No coração deste tempo, estamos caminhando para iniciar a nossa Semana Maior, a nossa Semana Santa, a nossa Páscoa solene anual. Todo domingo é a nossa Páscoa semanal. Toda Eucaristia é a nossa Páscoa. Mas há uma grande solene Páscoa anual. Para esta Páscoa anual, nós nos preparamos com uma quaresma, 40 dias, que vão nos inserir no mistério daquele tríduo pascal. A ceia da quinta, a paixão da sexta e a vigília pascal, aquela bela noite na qual o Senhor Jesus vence a morte e passa a reinar vivo como Senhor do céu, da terra, e pode estar com os seus, pode estar à direita do Pai, pode estar em toda parte. Estamos caminhando então para a celebração do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, digamos, é o coração da nossa vida litúrgica, é o coração da nossa fé. Digamos que estes são os dias mais intensos da nossa experiência religiosa, o Tríduo Pascal. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero já aqui convidar você a viver de modo muito intenso, muito sério, este Tríduo Pascal, mergulhado, infelizmente, ainda numa pandemia que nos vai privar grandemente de poder participar ativamente, efetivamente deste momento. Oxalá possamos fazer celebrações com pessoas participando presencialmente delas, mesmo que ainda em quantidade diminuída. Mas o importante é que você, seja lá na igreja, seja aí na sua casa, dedique um tempo particularmente importante,
sério para a celebração do Tríduo Pascal. A quinta-feira santa da Ceia do Senhor, a sexta-feira da Paixão e a grande e bela vigília pascal, na qual nós celebramos a vitória do Senhor e cantamos isto com alegria naquela noite. Esses são os 3 dias benditos da nossa fé. Como eu lembrava, dias de intensa espiritualidade, de grande força espiritual. Tínhamos que nos preparar e gastar toda a nossa energia humana e espiritual para vivermos estes 3 dias e sairmos deles renovados na fé. O importante é exatamente isto, que você também dedique tempo a este Tríduo Pascal, seja a partir da sua casa, seja aí na sua comunidade paroquial, participando presencialmente da Eucaristia nesses 3 dias do Tríduo Santo e Bendito da Páscoa deste ano. Importante nós recordarmos que faremos um caminho com Jesus. Entraremos com ele em Jerusalém, como nós ouvimos no primeiro bloco desse programa, e vamos acompanhando então os momentos decisivos de Jesus em Jerusalém. Jesus tem consciência da sua missão, tem consciência que a sua presença impacta, causa rejeição. Ele já tinha anunciado isso por 3 vezes aos seus discípulos no caminho para Jerusalém. E agora então Jesus entra em Jerusalém, vai ao templo, como é a tradição dos sinóticos, vai ao templo, purifica o templo, estabelece, portanto, uma nova relação com Deus, relação agora feita a partir da fé nele e no seu corpo ressuscitado, como ouvimos no Evangelho do último domingo. O importante, então, é que agora, com Jesus, nós avancemos neste caminho pascal. A liturgia não é uma repetição numérica do que já aconteceu lá atrás. Não. A liturgia não é repetição de algo que está lá atrás. A liturgia é presente, é atualização. A liturgia é o hoje de Deus, é o hoje da salvação. Hoje entramos com o Senhor em Jerusalém, vai ser assim no domingo de Ramos da Paixão. Hoje celebramos com ele a sua ceia. Hoje estamos diante da cruz, contemplando aquele que deu a vida pelos seus, tendo amado os seus até o fim. Hoje é o dia da vitória e da ressurreição do Senhor. Esse hoje potente e eficiente da liturgia é o hoje que nós celebramos também para este momento importante do nosso ano, que é a Semana Santa. É assim em cada liturgia. Nós não repetimos, nós estamos lá. Nós estamos presentes. A liturgia se faz presente a nós, aquele evento de Jesus, aquele evento salvífico se faz presente a nós e nós nos fazemos presentes nele. Há, portanto, uma experiência intensa, onde Jesus, que realiza os eventos da salvação, também nos atrai pela fé para estarmos ali, com ele na entrada em Jerusalém, com ele na ceia, com ele aos pés da cruz, com ele diante do túmulo vazio, no qual somos chamados a concluir que ele vive. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero mais uma vez, então, insistir para que todo o nosso esforço quaresmal não seja em vão. Infelizmente, não por culpa da igreja, não por culpa dos que governam o mundo, mas estamos numa pandemia. Estamos numa pandemia. É claro que poderíamos ter feito mais e melhor. Sejam os que governam ou também nós que estamos na igreja, na sociedade, podendo ter feito melhor o que nós não fizemos. Mas os culpados pela pandemia não são estes ou aqueles. Há o mal que nos atinge a todos.
Esse mal, portanto, é ele que precisa ser vencido. É ele que precisa ser odiado. A pandemia é o que nós não queremos. E aqui, mais do que encontrar culpados ou responsáveis, e haveremos de encontrar se quisermos, né? Mas aqui se trata agora de estarmos juntos para combater este mal. Não queremos ninguém esta pandemia. Não queremos que ela continue roubando a vida dos nossos queridos, nos obrigando a enterrá-los sem nos despedir deles, mutilando vidas e histórias precocemente. Não queremos isto. Agora o que importa, meu irmão, minha irmã, é nós reconsiderarmos a vida a partir da Páscoa. Não somos seres para a morte, somos seres para a vida. Na Páscoa de Jesus haveremos de vencer também esta cruz, este momento difícil de morte no qual nos encontramos. A Páscoa é remédio para a morte que também nos ronda neste tempo de pandemia. O mais importante é celebrarmos a Páscoa, bebermos da força poderosa deste evento de fé, a fim de que possamos sair dela mais resistentes, mais confiantes na vitória, mais capazes de acreditar na vitória do Cordeiro e a nossa vitória com ele, mais capazes de enfrentar a pandemia, tomando a nossa responsabilidade no cuidado, na atenção, na responsabilidade ética e social. É tempo também de sairmos da Páscoa querendo, gritando, desejando que se instale logo uma outra forma de estarmos no mundo sem esta pandemia que nos rouba a paz, a alegria e a vida. Oxalá todos possamos ter acesso à vacina, que é um caminho que pode colocar ordem nesta desordem. A vacina precisa ser para todos, na ordem certa, sem que ninguém queira puxar vantagem para si ou apressar a sua hora. A vacina precisa ser democratizada. Os mais pobres também precisam recebê-la. As populações mais carentes e vulneráveis precisam recebê-la. É preciso que entremos nesta fila da vida, onde, recebendo a vacina e continuando a cuidar uns dos outros, possamos celebrar esta vitória pascal. Apressar a morte, isso é desgraça. Esticar a vida, isso é Páscoa. Desejamos que esta vacina, e mais do que isto, o cuidado que continuaremos a ter conosco, uns com os outros, sejam experiências pascais, experiências de vida, no coração deste tempo. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja no Brasil está uma campanha da fraternidade que já tem 57 anos de história. Na tradição da igreja há uma coleta da solidariedade, feita aqui no Brasil por ocasião do Domingo de Ramos e da Paixão, desde 1998. Uma coleta que tem feito grande bem a entidades, organismos da igreja, da sociedade civil, ao longo deste tempo em que ela é realizada. Coleta que é dividida em duas frações, uma fração que fica na diocese para atender e responder a projetos locais, e uma fração que vai para a CNBB Nacional para projetos mais amplos e em situações e em realidades mais duras e difíceis. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã,
para também ser generoso nesta ocasião. Não sabemos exatamente como será o nosso Domingo de Ramos, se vai ser igual em todo lugar, se em todas as paróquias e dioceses pelo Brasil afora poderão acontecer celebrações. Se elas não acontecerem, haverá um outro momento, ou uma outra forma de entregar a sua contribuição. Mas não deixe de fazer isto. Muitas pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, nos muitos projetos sociais que esta coleta ajuda, muitos serão, portanto, socorridos com a sua generosidade. Esta coleta tem uma história bonita no Brasil. Há muitas organizações, entidades, organismos que dependem dela, que esperam a cada ano o momento oportuno de apresentarem seus projetos, que são estudados pelas equipes diocesanas ou nacionais, para que assim aquele projeto seja ou não aprovado, em alguma medida, em alguma porcentagem daquilo que estão pedindo. A coleta é muito importante. Colabore também você aí na sua comunidade, seja agora no Domingo de Ramos e da Paixão, ou no outro momento em que essa coleta for proposta. Quero convidar você agora para rezar comigo a oração da campanha da fraternidade deste ano, que nos convidou para o aprendizado do diálogo amoroso, assim como Jesus fizera e ensinara aos seus discípulos da primeira hora e desta hora. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.